Portanto, continuaremos a explorar a ciência da arte da farmacoterapia, concentrando-nos, nesta palestra, na aliança farmacoterapêutica, no envolvimento do paciente em seu próprio tratamento, levando a sério suas próprias preferências de tratamento e também pensando nas maneiras como nos comunicamos com nossos pacientes. A aliança, como estou sugerindo, está diretamente correlacionada com a resposta ao tratamento. Um estudo realizado, uma análise secundária dos dados do TDCRP, que já discutimos, o projeto de pesquisa colaborativa sobre tratamento da depressão, que antes do STAR-D era o maior estudo duplo cego, controlado por placebo e financiado pelo NIMH, Krupnik et al., fizeram uma análise secundária desses dados, analisando-os sob a ótica da aliança, porque eles haviam obtido medidas de aliança nesse estudo. E a aliança, em primeiro lugar, sua hipótese experimental era de que a aliança seria provavelmente muito importante nos tratamentos psicodinâmicos, modestamente importante na TCC e, marginalmente importante na farmacoterapia, mas descobriu-se que a aliança era um fator tão poderoso na farmacoterapia quanto na psicoterapia e que a aliança era, na verdade, um determinante mais forte do resultado do tratamento do que a condição do medicamento. Portanto, nesse estudo, e você provavelmente sabe aonde quero chegar, os pacientes que receberam o antidepressivo ativo e tinham uma forte aliança com o médico tiveram os melhores resultados. Os pacientes que receberam o placebo e tinham uma aliança ruim com seu médico tenderam a ter a pior resposta. Porém, nessas duas outras células, os pacientes que tinham uma forte aliança com o médico, mas receberam o placebo, tiveram uma resposta melhor do que os pacientes que tinham uma aliança ruim com o médico e receberam o medicamento ativo. Portanto, é claro que uma implicação disso é que realmente precisamos estar atentos à qualidade da aliança médico-paciente em nosso trabalho com os pacientes. Agora, para falar apenas sobre alguns dos elementos de uma aliança farmacoterapêutica eficaz, a cordialidade e presença, apoio à autonomia, acordo sobre metas, respeito às preferências de tratamento, tomada de decisão compartilhada e boa comunicação. E, antes de mais nada, em termos de nossas próprias atitudes, já sabemos há meio século que o nível de empatia que sentimos em relação aos nossos pacientes promove resultados positivos. Sabemos que nosso investimento no paciente e sua melhora sintomática também influenciam os resultados do tratamento de forma positiva, assim como nossas atitudes em relação à terapia medicamentosa. Se tivermos atitudes muito otimistas em relação à terapia medicamentosa, os pacientes que são ingênuos no tratamento tendem a ter respostas positivas. Para os pacientes que já passaram por vários testes de medicação e tiveram respostas inadequadas, esses pacientes, na verdade, não gostam quando os médicos são excessivamente otimistas, de acordo com um estudo realizado por PRIB. E esse otimismo leva a uma desconexão entre o médico e o paciente, em vez de promover resultados positivos. O valor do engajamento humano caloroso não pode ser subestimado, e um estudo interessante realizado por Cruz em 2013 analisou o tom de voz e a afetividade positiva na voz. Então, basicamente, eles colocaram uma câmera em uma clínica de admissão de uma clínica de saúde mental e, em seguida, os avaliadores avaliaram o tom de voz da pessoa que recebeu a admissão e havia várias pessoas diferentes na admissão. E acontece que, e isso é algo em que se pode obter um nível de confiabilidade bastante alto, de modo que se pode dizer se alguém tem uma voz calorosa ou não. Portanto, se o médico tivesse uma voz calorosa, era muito mais provável que o paciente voltasse para uma segunda consulta. Da mesma forma, o uso da tecnologia durante a avaliação da ingestão também parece ter um efeito semelhante. Portanto, nesse estudo, eles colocaram uma câmera na entrada. Trata-se de Rosen, Nakash e Alegria, 2015. Eles colocaram uma câmera na sala em que estava sendo feita uma admissão psiquiátrica e pediram aos avaliadores que observassem se o clínico interagia ou não com o computador. E se o clínico interagisse com o computador uma vez durante a entrevista, isso era codificado como uma sessão com interação tecnológica. E ao que parece, se houve qualquer interação com o computador, isso resultou em uma aliança terapêutica menor, e também em uma redução significativa na continuação do tratamento. Agora, algumas das outras coisas que podemos fazer em termos de promoção de uma aliança forte, certamente uma delas é explorar e levar a sério as preferências de tratamento do paciente. E acontece que os pacientes que recebem suas modalidades de tratamento preferidas certamente se saem melhor. Portanto, se os seus pacientes vierem e quiserem psicoterapia
e você não perguntar sobre isso e simplesmente continuar com a prescrição de antidepressivos, é muito improvável que esse paciente tenha uma resposta positiva. Portanto, parte de nossas avaliações deve ser sobre os tratamentos preferidos do paciente. Sabemos também, por meio de um estudo de Lin et al., que os pacientes que recebem o tratamento de sua preferência também respondem mais rapidamente. Os pacientes que recebem um tratamento não preferido também têm maior probabilidade de interromper o tratamento e de faltar às consultas de acompanhamento. É importante reconhecer que os pacientes de grupos sociais marginalizados como um todo têm estatisticamente mais probabilidade de preferir o aconselhamento à psicoterapia. Entretanto, eles também tendem a receber menos informações sobre as opções de tratamento, e o estilo de comunicação do médico perpetua a passividade do paciente. Portanto, em termos de explorar as preferências de tratamento, é importante, é claro, com todos os nossos pacientes, mas precisamos estar especialmente atentos com nossos pacientes que são de grupos historicamente desfavorecidos socialmente, para estarmos cientes de que nossos próprios vieses sistêmicos podem influenciar o grau em que fazemos isso, e, portanto, é importante tentarmos ir na direção oposta para realmente atender às preferências de tratamento do paciente. E quando envolvemos os pacientes na tomada de decisões, é muito mais provável que eles continuem o tratamento. Em um estudo interessante realizado por Woolley et al., com pacientes hospitalizados por depressão em uma unidade psiquiátrica de internação, os pacientes tiveram uma escolha. E isso é realmente interessante. Eles tiveram uma escolha clinicamente sem sentido, mas uma escolha. E a escolha era: você quer tomar seu antidepressivo 1 vez por dia ou 3 vezes por dia? E apenas isso aumentou em quase 2,5 vezes a probabilidade de os pacientes continuarem o tratamento após a alta. E isso não tem apenas implicações de curto prazo, mas também de longo prazo, porque os estudos também sugerem que, quando envolvemos os pacientes na tomada de decisões, é provável que eles tenham não apenas melhores resultados de curto prazo, mas também melhores resultados quando medidos 18 meses após a decisão inicial de dar a eles um papel na decisão de seu próprio tratamento. Quando conversamos com nossos pacientes, isso também parece melhorar os resultados, e é uma parte importante da aliança médico-paciente. Portanto, devemos estar atentos para nos comunicarmos de forma clara, incluindo o padrão de resposta, o que o paciente pode esperar, quando pode esperar, por quanto tempo deve tomar os medicamentos, e o que pode esperar ao longo do tempo. Além disso, as evidências são complicadas no que diz respeito ao quanto informamos aos nossos pacientes sobre os efeitos colaterais, pois quando informamos aos nossos pacientes sobre os efeitos colaterais, é mais provável que eles realmente tenham esses efeitos colaterais. Mas a pesquisa também sugere que, quando discutimos esses efeitos colaterais com antecedência, é mais provável que o paciente continue a tomar a medicação diante de um efeito colateral. Portanto, acho que isso defende que sejamos mais minuciosos, em vez de menos minuciosos, na educação de nossos pacientes sobre os efeitos colaterais. Portanto, para recapitular, a aliança farmacoterapêutica parece exercer, às vezes, um efeito maior sobre os resultados do tratamento do que os próprios medicamentos prescritos, e isso parece ser particularmente claro no tratamento da depressão. O prescritor pode melhorar os resultados ao atender aos fatores baseados em evidências que melhoram a aliança. E a cordialidade, a empatia e o respeito às preferências de tratamento, ao mesmo tempo em que envolvem os pacientes na tomada de decisões médicas, contribuem para melhores resultados.